Será que é possível para os mamíferos terem filhotes somente da mãe, sem nenhum pai, sem espermatozoides fecundando o óvulo? No vídeo de hoje nós vamos conhecer a ratinha Kaguya, que nasceu de duas mães. Nós vamos conhecer a partenogênese. Será que um dia nós conseguiremos ter filhos biológicos de duas mães ou de dois pais? Fique aqui comigo que nós vamos nos aprofundar nesse tema. Eu sou o Jordan e esse é o canal Eterna Busca. A reprodução sexual em animais garante que cada indivíduo herde normalmente um conjunto de genes de cada progenitor, ou seja, um gene da mãe e um gene do pai. Mas os filhos viáveis, que possuem apenas genes maternos, ou seja, nenhum gene de pai, podem ser produzidos através da reprodução partenogenética em plantas e na maioria dos grupos de animais. E o que é partenogênese, né? A partenogênese, ela vem do grego pátenos, que significa virgem, e gênese, nascimento, uma alusão à deusa grega, cujo templo era chamado de Parthenon. E se vocês não assistiram ainda o nosso vídeo falando sobre o nascimento da sabedoria, que eu conto a história da deusa Atena, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês poderem conferir. E esse termo, ele refere-se ao crescimento e ao desenvolvimento de um embrião sem fertilização. E isso se refere às fêmeas que procriam sem precisar de machos que as fecundem. A partenogênese ela ocorre naturalmente em plantas, em invertebrados, como o caso de pulgas d'água, anfídeos, abelhas, e também alguns vertebrados, como o caso dos lagartos, salamandras, peixes, até o dragão de Komodo também já foi registrado o caso de partenogênese. Os organismos que se reproduzem por esse método, geralmente eles estão associados a ambientes isolados, como ilhas oceânicas. E um caso disso é o caso do próprio dragão de Komodo, né? Na maioria dos casos, no entanto, a partenogênese ela é apenas uma possibilidade eventual de acontecimento, né? Sendo que a reprodução com uma contribuição gênica de pais, né, do pai e da mãe, é a mais comum. E essa alternância entre a partenogênese e a reprodução comum, ela provavelmente surge e acontece por pressões ambientais. E uma exceção notável a essa capacidade de partenogênese acontece em nós mamíferos, nos quais os pais continuam sendo fundamentais. Mas por que isso acontece só pra gente, mamífero? Em um estudo muito revolucionário publicado na revista Nature em 2004, Kono e os seus colegas fornecem as evidências por trás dessa barreira que nós mamíferos temos. E esse fenômeno seria um fenômeno chamado de impressão genômica ou imprinting genômico, né? A importância para os mamíferos de uma combinação adequada de genes parentais, ela é destacada por estudos de embriões de camundongos que contêm apenas cromossomos derivados de mães ou então de pais. Em embriões que contêm apenas cromossomos femininos, os tecidos extraembrionários que são necessários para apoiar o crescimento embrionário desenvolvem-se mal, como a placenta, cordão umbilical. E o embrião ele acaba morrendo logo após ele se implantar no útero, porque ele não consegue se estabelecer, fazer todas as conexões necessárias com o útero. Por outro lado, o desenvolvimento de embriões que contêm apenas os cromossomos paternos, ele acaba sendo retardado. Mas os tecidos extraembrionários, né, a placenta e também o cordão umbilical, eles se desenvolvem relativamente bem. Isso parece indicar que as cópias paternas dos genes, né, de alguns genes, eles são mais importantes para o desenvolvimento de alguns tecidos extraembrionários, enquanto que as cópias maternas de outros genes são mais essenciais para o desenvolvimento do feto em si. E a explicação mais provável para esse acontecimento é que os genomas maternos e paternos eles não são exatamente equivalentes, né? Mas só que eles são dotados de impressões, de imprintings diferentes. E essa diferença é que leva à expressão
diferenciada de genes no embrião. As impressões genômicas, o imprinting genômico ou então as modificações epigenéticas, elas marcam as duas cópias de cada gene que cada organismo tem, uma que vem do pai e uma que vem da mãe, de formas diferentes. As alterações químicas no DNA ou então nas proteínas cromossômicas que são herdadas, que ocorrem durante o processo de divisão celular, elas não envolvem alteração direta na sequência do DNA. Elas são mais como chaves ou então fechaduras que são colocadas no DNA, que permite a leitura ou então a não leitura de certos trechos do DNA. E isso vai gerar essa expressão genômica de formas diferenciadas dos genes. As regiões impressas, que sofrem esse imprinting do genoma, geralmente elas cobrem grandes partes de domínios cromossômicos. Cerca de 1 milhão de pares de base ou mais podem estar envolvidas nessa regulação de vários genes. E 2 genes, particularmente, seriam muito importantes nesse processo que nós estamos falando da diferença entre pai e mãe, que são o IGF-2 e o H19. Esses genes eles estariam localizados no cromossomo dos camundongos e esses 2 genes estariam na distância um do outro de cerca de 7.100 quilobases. E para vocês entenderem, cada quilobase ela está equivalendo a 1000 pares de base de DNA ou RNA. E o que compõe esses pares de base? Como vocês estão vendo no esquema, são compostos por 2 letrinhas: adenina, citosina, timina e guanina. Esses 2 genes que nós falamos, o IGF-2 e o H19, eles são impressos de maneiras opostas. A cópia materna, ela expressa o gene H19, enquanto que a cópia paterna expressa o IGF-2. A regulação de como é que esses genes vão se expressar envolve vários trechos próximos de DNA que atuam como ativadores, potenciadores ou então isoladores da expressão desse gene. As modificações epigenéticas do genoma materno, elas ocorrem durante o processo de maturação do óvulo, ou seja, quando o óvulo está se formando, está para se tornar maduro. Em trabalhos anteriores, Kono e seus colegas descobriram que, combinando os cromossomos de um óvulo que não estava maduro ainda, de um camundongo que estava recém-nascido, e um óvulo maduro de um camundongo que já era adulto e totalmente desenvolvido, esses embriões, que então eles seriam partenogenéticos, eles conseguiam sobreviver por mais tempo do que o normal. Como um desses conjuntos de cromossomo que formou os embriões partenogenéticos veio de um estágio anterior no desenvolvimento dos óvulos, que ele ainda não estava maduro, esses óvulos eles não adquiriram as impressões maternas típicas de um óvulo, E, portanto, ele poderia então expressar alguns genes que normalmente não estão expressos e que eles só são expressos em cromossomos paternos. Kono e os seus colegas usaram um oócito, um ócito não maduro, e que foram mutados para que eles não possuíssem uma cópia do gene H19. Eles então uniram o seu material genético a um oócito maduro normal. Em teoria, retirar o gene H19 do genoma do oócito, que não estava maduro ainda, iria imitar a falta da atividade paterna desse gene H19 e também da falta da DMD, que é uma sigla para domínio diferencialmente metilado de DNA, que é o nome da região que impede com que certas regiões do DNA chamadas de intensificadores de interagir com a região do DNA, que vai promover a leitura do IGF-2. E em vez disso, acaba favorecendo a expressão do gene H19. A falta dessa DMD vai fazer com que essa proteína bloqueadora não se ligue a ele. E o resultado disso é que o gene IGF-2 pode então ser expresso, tal como o gene IGF-2 seria expresso no genoma paterno.
E dessa pesquisa acabou nascendo 2 filhotes aparentemente normais e vivos. Um deles chegou à idade adulta e também chegou a ter filhotes. E para esse resultado foram necessários 457 óvulos que foram cultivados in vitro, e desses, 91% evoluiu para o estágio de mórula, né, de blastocista. Dessas mórulas, 371 foram transferidas para as 26 fêmeas e elas serviram como barriga de aluguel. E dessas 26 fêmeas, 24 ficaram grávidas. No total, nasceram 10 filhotes vivos e 18 mortos. Dos filhotes vivos, uma foi amamentada por uma mãe adotiva e cresceu até a idade adulta. Ela recebeu o nome de Kaguya. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem do artigo, é essa ratinha preta com os filhotinhos. E ela apresentou um desempenho reprodutivo normal, como qualquer outra ratinha. E ela, né, também teve filhotinhos, como tá aí na imagem. E esses outros filhotinhos que tá aparecendo na imagem são os irmãozinhos da Kaguya que acabaram nascendo mortos. O outro ratinho que nasceu vivo, ele foi utilizado na análise de expressão gênica no dia em que ele nasceu, ou seja, ele acabou sendo sacrificado, né? Os outros filhotes que também nasceram vivos, eles acabaram morrendo com 15 minutos de vida, enquanto que os outros filhotes também foram usados em análises da pesquisa, expressão gênica não, de como estavam seus órgãos internos e tudo mais. Os autores concluíram que a impressão genômica ela é uma barreira ao desenvolvimento partenogenético nos camundongos. E isso é consistente com a hipótese de conflito dos pais, que propõe que os efeitos opostos dos genomas de cada um dos pais, isso regula o crescimento durante todo o desenvolvimento dos organismos, de nós mamíferos, né? Os autores apontam ainda que o enigma mais fascinante que os seus resultados trazem é como é que a alteração da expressão dos genes IGF-2 e H19 causaram uma modificação em uma ampla gama de genes e também no todo o desenvolvimento dos indivíduos e do organismo. Embora os autores tenham conseguido produzir uma prole de apenas 2 mães, essa é uma técnica com um grande número de falhas e com muitas más formações. A mídia, né, chegou a noticiar a ratinha Kaguya como uma esperança para os casais LGBTs que tenham essa vontade de ter filhos biológicos. Porém, as pesquisas elas estão muito longe de se conseguir produzir uma criança que seja filha de 2 mães ou de 2 pais. Existem ainda muitos fatores que são desconhecidos sobre o processo de metilação do DNA, que é o famoso imprinting genômico, que precisa ser esclarecido e também entendido para a gente poder saber como que quando você altera algum gene, como é que isso vai desencadear em uma cascata de efeitos na formação daquele organismo, em tipos de expressão, de doenças ou de formações de tecidos e órgãos. Tal como o que acontece no processo de clonagem que nós abordamos nos nossos vídeos anteriores, se vocês não assistiram ainda, eu vou deixar linkado para vocês poderem conferir, ficou muito legal explicando melhor os processos de clonagem dos animais. A técnica usada da ratinha Kaguya, ela lida com várias influências que ainda não são totalmente compreendidas e que alteram toda a saúde e o bem-estar dos indivíduos. E para o vídeo de hoje foi isso, trazer esse panorama muito interessante dessa pesquisa promissora, né, para o entendimento de como acontecem os processos reprodutivos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês já imaginavam, se vocês conheciam esses casos. E também compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam dessas curiosidades e de avanços da área genética, né? De contribuições que a genética tem para a sociedade e para os avanços tecnológicos. E também deixe aqui nos comentários se vocês têm algum tema de vídeo ou algum outro assunto que vocês queiram que eu traga aqui para o canal. Eu espero vocês também no nosso próximo vídeo e até mais!